Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu estou oficialmente iniciando uma nova jornada aqui no canal. Na verdade, antes eu não produzia vídeos, né, com o intuito de crescimento, nem meu e nem seu, no caso. Mas eu não buscava trazer conteúdo neste canal do YouTube, né? Mas a partir de agora eu estarei começando essa nova jornada. Eu quero falar um pouquinho sobre isso para você. O meu intuito aqui é que a gente fale, que a gente converse sobre livros, principalmente, mas nesse sentido, a gente vai utilizar esses livros para que a gente possa crescer e amadurecer, tanto na nossa vida profissional, nossa vida pessoal, na nossa vida matrimonial, como mulheres, como mães, né, como pessoas no geral. E sim, esse canal ele é voltado para mulheres, né, os nossos interesses em comum, né? E então por isso eu vou trazer muitos livros que vocês vão ver que eles têm sim um embasamento muito voltado para a mulher. Não que sejam livros exclusivos, né, para mulheres, claro que não. Mas são livros que para a mulher eles geram muito interesse e por isso eu vou trazendo para vocês. Mas claro que não é só isso, tá, gente? A gente não vai só ler livros femininos. Por exemplo, eu tô com 3 livros aqui. Um deles é o Tratado da Alma Feminina, da Larissa Menegatti, né? Que eu tô ansiosa para começar a ler. Só que, claro, normalmente um livro desse, por exemplo, provavelmente mulheres irão ler mais, né? E alguns homens que queiram entender o universo feminino, que queiram entender um pouco mais da mulher para ajudá-las, né? Talvez como terapeutas e tudo mais. Então, assim, não vão ser só livros femininos, mas sim, o meu foco principal é vocês, mulheres que estão comigo, e como eu sempre falo, eu estou buscando isso, né? Esse crescimento e amadurecimento contínuo. E eu quero poder trazer isso para outras mulheres também, né? E, então, assim, eu vou utilizar muitos livros, estou aqui com 3 livros, quero falar um pouquinho deles para vocês. Vou trazer tudo que eu venho lendo, que eu venho conhecendo. Eu faço já esse trabalho, né, na minha rede social principal, que é o Instagram, mas eu também vou continuar fazendo esse trabalho aqui, né? Vai ser uma extensão do meu trabalho, através de vídeos mais longos um pouquinho, mas também de trabalho um pouco mais aprofundado mesmo. E uma das coisas que eu estava fazendo na minha outra rede social era um trabalho de clube do livro. Mas desde que eu lancei a última turma, digamos assim, eu pensei, por que não trazer esse conteúdo, desculpem, de forma gratuita através do YouTube, né? Porque realmente o meu intuito principal é atingir mais mulheres, né? E levar outras mulheres comigo. A gente tem que buscar isso, né? Eu acho que é bem importante isso, que a gente, conforme a gente vá alcançando o nosso passo mais longe, digamos, nesse sentido de amadurecimento, que a gente também queira trazer outras pessoas com a gente. Então eu achei importantíssimo começar a trazer aqui, e eu falo pra vocês, hoje é um dia que eu decidi, não, de hoje não passa. E hoje é um dia em específico que eu tô com dor de garganta e tô com um pouquinho de tosse, então me desculpem, né, e não estranhem se eu começar a tossir ou a minha voz falhar aqui. Mas o que eu queria trazer pra vocês também é um pouquinho da minha experiência. Antes, né, de mais nada, eu sou enfermeira de formação, já dei aula, em sala de aula, já dei estágio, já fui professora de estágio, né? Hoje eu sou concursada pública, trabalho num hospital de alta complexidade, né? Que faz atendimento para a minha cidade e região, um grande hospital. Trabalho na UTI desse hospital também, uma UTI que faz atendimento a pacientes graves, também de alta complexidade, né? Tenho uma experiência agora de algum tempo de liderança de uma grande equipe, né, neste hospital, e isso vem me trazendo bastante conhecimento, experiências, também para lidar com o ser humano, com as pessoas, né? E eu tô buscando também evoluir, também por isso, né, para que eu consiga direcionar mais e melhor, né, as pessoas que eu lidero hoje. Além disso, faz 2 anos que eu comecei a estudar para fazer atendimento terapêutico para mulheres, principalmente. O meu foco são as mulheres, e foram elas que eu atendi até então. Eu atendi até hoje um homem, mas todos os meus atendimentos foram de mulheres, de várias idades, né?
e continuo atendendo, né? Faço poucos atendimentos, até porque eu já tenho um outro trabalho, né? E através desses atendimentos e desses estudos, eu comecei também a ampliar um pouco meu horizonte e pensar nisso que eu faço hoje, né? Também, que é o aprendizado e o crescimento através da leitura. Até porque eu uso muito, né, a leitura no meu dia a dia para estudo e para ampliar um pouquinho o meu imaginário, né, e realmente o intelecto, assim, para que a gente enriqueça o nosso intelecto. E eu comecei a ter essa compreensão do quanto é importante a leitura. E antes também de eu continuar o que eu tô falando, eu queria contar para vocês que a questão da leitura está na minha vida desde que eu era criança, pequenininha, assim. Eu comecei a ler muito nova, eu aprendi a ler entre 4 e 5 anos, com a ajuda de uma vizinha minha. A minha mãe, na época, trabalhava, né, no mesmo prédio que a gente morava, eles tinham uma lanchonete, e eu acabava ficando bastante brincando com essa minha vizinha, que era bem mais velha que eu. E ela me ensinou muita coisa, né, dentre elas, ler e escrever. Ela era minha professora, né, e eu sou muito grata, né, a ela. E desde então eu comecei a me interessar muito pela leitura, e desde pequenininho eu comecei a ler muito. Minha mãe conta, e eu lembro, né, desse episódio, de eu ter lido um livro de 200 páginas. Vamos ver quantas páginas tem esse livro aqui, só pra vocês terem uma noção. Esse aqui tem 130 páginas, tá? Realmente de escrita, assim. 130 páginas. Eu li um livro que é o dobro desse, só que ele era um pouquinho menor, assim. Em uma tarde, né? Quando eu era criança. Então, assim, eu realmente sempre gostei muito da leitura. Só que, claro, com a vida adulta, comecei a estudar, fazer faculdade e tudo mais, eu acabei deixando esse hábito de lado. E as pessoas que me seguem no Instagram testemunharam, né, que eu comecei a falar lá que eu gostaria muito de voltar a ter esse hábito. E o que me fez voltar a fazer isso foi construir um clube de leitura com algumas mulheres que são amigas, que são próximas, né? Hoje até eu acabei de concluir um dos clubes. A gente até ainda tem uma aula pendente com elas, com uma pessoa que eu fiz, uma pessoa convidada, né? E porque eu, além de fazer, como eu falei para elas, e como eu falo no meu Instagram, o meu clube não era apenas mais um clube de leitura. Na verdade, eu queria algo além disso. Eu não queria apenas ler livros, introduzi-los e concluí-los. Eu queria algo além disso, sabe? E aí eu comecei a trazer convidadas, né, para darem aulas no clube. E também trazer algumas discussões através dos livros, né? Alguns aprendizados, algumas reflexões. E também abri um grupo de WhatsApp onde eu também trago algumas leituras importantes que eu gostaria de fazer e eu acabo incluindo outras mulheres. Eu faço a leitura para elas por áudio. Porque eu sei que muitas mulheres têm um pouquinho de dificuldade, né, de evoluir na leitura, e às vezes o áudio acaba trazendo um pouquinho mais de facilidade para quem quer, tô aqui lavando uma loucinha, vou aproveitar para escutar um livro, né? E nem todos os livros são disponíveis em áudio, né? Então eu quis realmente trazer essa leitura dos livros para poder facilitar para essas mulheres, tá? Agora vamos lá. Então, mais ou menos isso, né? Eu sou estudante ainda, faço pós-graduação, faço cursos livres, né, na área de psicologia e psicoterapia, para poder atender melhor as mulheres, mas também para conhecer um pouquinho mais o ser humano e poder eu mesma evoluir e ajudar outras mulheres a crescerem e amadurecerem, né? Ajudar as mulheres com as suas questões pessoais aí e às vezes também em grupo, por que não, né? E aí, entrando na questão dos livros que eu falei para vocês, hoje o meu intuito é apresentar um pouquinho alguns livros, os últimos livros que eu adquiri, ou que eu ganhei, ou que eu, né? E que eu tô louca para ler alguns deles. Nem todos eu tô fazendo a leitura nesse momento. E um deles vai ser o livro que a gente vai começar a conversar aqui no canal, tá? Eu vou buscar falar dos livros periodicamente, né? E focar primeiro em um livro, depois a gente vai falar sobre outro, e assim a gente vai construindo aqui uma rede de pessoas que ampliam, né, os seus horizontes aí através dos livros, tá? Então, como eu falei para vocês, o primeiro livro que eu vou apresentar, que é uma das minhas últimas aquisições, é o Tratado da Alma Feminina. É um livro muito lindo, né? O primeiro livro da Larissa Menegatti. A Larissa Menegatti também faz um trabalho muito bonito na rede social, auxiliando as mulheres aí a crescerem e amadurecerem, principalmente no sentido espiritual, mas não só, né? Que na verdade é o mais importante.
E ela, neste livro aqui, ela fala sobre a alma feminina inspirada principalmente, né, nos ensinamentos da Santa Teresa de Jesus e no percurso teológico, né, e espiritual da própria autora. Porque a Larissa, eu conheço ela desde que eu era muito nova, e ela também mais nova. Ela era integrante de uma comunidade de vida, né? Foi por muitos anos e ela hoje não faz mais parte da comunidade, mas é casada, tem filhos e continua sua vida, sua trajetória, né? Espiritual, né? Hoje como uma mulher casada, né? E com a sua família e construindo também um legado ali através da rede social no Instagram, né? E ela fala aqui nesse livro sobre a jornada espiritual da mulher. E olha que legal, né? Eu queria muito ler essa parte aqui. Que você vai conhecer, então, através desse livro, né? Uma jornada espiritual da mulher e será capaz de conhecer grandes riquezas da doutrina espiritual de Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, trilhar um caminho de autoconhecimento, sendo convidada a mergulhar nas profundezas da sua própria alma, resgatar sua identidade feminina que Deus, em sua infinita sabedoria, lhe deu, desenvolver uma vida interior sólida e profunda, crescer na intimidade com Deus, aprender e cultivar uma relação de amizade com Ele, identificar e vencer as armadilhas da mente que tentam sabotar seus pensamentos e ações, reconhecer a presença divina em cada detalhe e aproveitá-lo como oportunidade de crescimento interior, aprender o segredo espiritual para preservar em tempos difíceis, em tempos difíceis, tendo Deus como alicerce nos momentos mais diversos da vida. Então, nesta obra, nós somos guiadas através de Santa Teresa, dos escritos, né, de Santa Teresa, trilhando por um caminho e um mapa, né, da alma feminina. Então, eu achei muito bonito o livro, muito a proposta, né, eu fiquei bem interessada em ler realmente, né, é um livro lindo, assim, cheio de detalhes bonitos, né, a alma ama o que o intelecto busca conhecer. Vejam, eu achei maravilhoso isso, porque é isso que eu tenho buscado, né? Enriquecer o meu intelecto e de outras mulheres também. E olha como que lindo, a alma ama, né? A alma ama. Então a gente precisa buscar conhecer mais a Deus, conhecer mais quem está próximo da gente, porque que a nossa alma ame mais, sabe? Tem uma dedicatória aqui, né? E ele é todo, né, cheio de detalhes. Então, assim, é um dos livros que com certeza eu vou vir falar pra você. Ela fala sobre a simbologia da capa. Então, assim, os capítulos, né, falam sobre conheça-se, entre em seu castelo interior, vença os desatinos femininos, práticas espirituais que você pode viver, o segredo para perseverar em tempos difíceis. É lindo, lindo mesmo. E assim, então, como eu tava falando, é um livro bonito, olha, gostaria que vocês tivessem noção um pouquinho. E, olha que legal, tem alguns poemas, mas olha que interessante que eu queria mostrar pra vocês também. Olha que lindo. Imagens bonitas, né, no meio do livro. E, olha, tem várias coisas aqui. Quero mostrar pra vocês outras fotos. E aí, aqui no final, que eu achei bem interessante, tem os poemas, orações, bibliografia e tem uma parte pra gente fazer anotações. Isso aqui a gente vai utilizar juntas, tá? Fala aqui sobre a importância de escrever. Então, isso já é um primeiro ensinamento pra gente. Ó, Santa Teresa encontrou na arte de escrever um recurso transformador na sua jornada interior, fortalecendo o seu vínculo e comprometimento com os seus com seus propósitos espirituais, de maneira a não esquecê-los tão facilmente. E vai trazendo muito mais coisas aqui, não vou ler tudo agora, mas é isso. Né? Aqui é a Larissa, ó, a foto dela com a família. Larissa, eu tenho certeza que eu vou amar ler esse livro, ainda não estou lendo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês que chegou hoje pra mim, que é o novo livro da minha biblioteca católica, né? No dia de Santo Inácio, né? No dia de Santo Inácio, recebo o livro de Santo Inácio, né? Que lindo!
Que lindo. Tá. Mas assim, é um livro lindo, maravilhoso, né? Santo Inácio de Loyola, hoje é o dia dele. Inclusive, se vocês puderem, né? Hoje é dia 31 de julho de 2024, né? Se vocês puderem, olhem ou o Instagram ou o YouTube do Padre Paulo Ricardo, ele faz a homilia e hoje ele fala desse santo, né? E esse santo, ele traz aqui no livro dele, aliás, esse livro aqui, né? Eles trouxeram os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, né? E a minha biblioteca católica explica, né, que esses exercícios espirituais foram seguidos por muitos santos e que é muito importante, né? Se a gente conseguir seguir. E olha que legal, ele tem uma sequência aqui, ó, de um cronograma das meditações, né? Dia 1, dia 2, dia 3, e ele vai dizendo quais meditações a gente deve fazer. Então, ó, sobre o tempo e o modo de se fazer as meditações. Ó, primeiro ato de cada dia, então de joelhos diga, daí tem o sinal da cruz, depois o Veni Creator, Espíritos, e assim por diante, ele vai trazendo as orações que a gente deve fazer, né? Atos que devem ser feitos todos os dias em cada meditação. Daí uma oração preparatória, uma conclusão da meditação. É bem legal, tá? Porque assim, ele traz exame de consciência, exame sobre a meditação, sabe? Depois ele vai trazer aqui qual é a necessidade, né, dos exercícios. E a gente vai fazendo as meditações, né, conforme a orientação que ele traz aqui. É um livro que são orações, exigem mais tempo, né? Então, claro que não é qualquer pessoa que consegue fazer sem ter um tempo livre para fazer isso, sem ter uma vida espiritual já consistente, né? Mas, que bom, né? Se a gente conseguisse, todas as pessoas conseguissem fazer isso daqui, né? Então, assim, ó, conforme a conclusão da página 25 e 27, aqui, a 27, né? Então tem a conclusão das meditações, né? E assim por diante. Ó, depois a meditação 2, aí você faz. Então, assim, não é difícil, porque ele tem certinho o cronograma, né? Ó, sobre o fim do homem, sobre a diferença em relação às coisas criadas, sobre o pecado, sobre a malícia e assim por diante. Então, ele vai trazendo dia após dia quais são as meditações que você deve fazer. Algumas são mais longas, como eu falei, ó, aqui do 2, da meditação 2 a 5, por exemplo, 45 páginas, né? Porque você vai ter que ler e fazer as meditações, as orações e tudo mais. Então, são orações realmente que, né, exigem que a gente ocupe um tempo ali do nosso dia para fazer isso, né? E ele fala aqui, explica, né, sobre o tempo e o modo da meditação, né? Então, ó, leia o segundo ponto e passados 10 minutos o primeiro afeto do segundo ponto e aos 15 minutos o segundo afeto desse segundo ponto e assim por diante. Então ele vai explicando o tempo que você deve dedicar, né, a cada momento da oração, né? Então, bem interessante. Eu estou bem ansiosa para conseguir chegar nesse livro, né? Mas assim, é o que eu sempre digo, a gente tem sempre algumas prioridades. E nesse momento a minha prioridade não é esse livro, mas eu quero muito sim ler esse livro. Olha que interessante que ele tem aqui. Tô folheando junto com vocês esse livro, tá, gente? Eu queria muito mostrar que eu recebi esse livro bem no dia dele. Primeira programação diária, ó. Para o retiro anual com membros da ordem. Então esse aqui também realmente é ele fala sobre isso, assim, sobre a gente... Eu pensei nisso também, da gente planejar também um retiro, né? Existe essa possibilidade de preparar um retiro através do uso desse livro, fazer um retiro espiritual mesmo, né? E fala, ó, então, né, a programação diária, levantar-se tal hora, né, 5 horas da manhã, iniciar com os atos de um cristão, oferecimento de obras às 5:30 da manhã, né, conforme o caminho reto. Ó, às 6 da manhã, meditação. Aliás, antes ali, oração Veni Creator. Também junto com o oferecimento. Às 6 às 7, meditação. 7, 7:30, missa.
7h30 às 8 horas canônicas, das 8 às 9 café da manhã e descanso, das 9 às 10 meditação, das 10 às 11 descanso, das 11 às 12 meditação, meio-dia ao meio-dia 45 descanso, meio-dia 45 a 1 exame de consciência, às 13 almoço e descanso até às 15, das 15 às 16 horas canônicas, das 17 às 18 meditação, das 18 às 19 palestra e descanso até às 20, das 20 às 21 rosário, via crucis e exame do dia, exame de consciência, né? Às 21 um jantar e recolhimento e às 22 deitar-se, né? Então, fala também, é importante a gente guardar o silêncio e tudo mais, tá, gente? Então, só para vocês terem noção do que se trata o livro, ó, ele tem o exame de consciência aqui, particular e diário, ó, propósitos, as advertências, é bem interessante mesmo. Tenho bem bastante vontade de fazer até o retiro utilizando esse livro, ó, dia de retiro espiritual em cada mês. Em cada mês será reservado um dia para o retiro espiritual. Aí ele explica como fazer para quando você tira um dia de retiro, né, de cada mês. Esse livro aqui, sempre a minha biblioteca católica, né, ele traz isso, assim, ó, ele traz esses guias, é um guia para que você utilize ou faça a leitura do livro, né. Nesse caso aqui é um livro que realmente para você utilizar para fazer um retiro, fazer as suas orações e tudo mais. Aí ele vai trazer aqui, ó, a vida de Santo Inácio, linha do tempo e obras completas, a companhia de Jesus, né, e os grandes santos jesuítas, a vida de Santo Antônio Maria Claret. Ó, esse é o testamento de Santo Inácio de Loyola, que morreu na sexta-feira, dia 31 de julho, às 5 horas da manhã, pronunciando o nome de Jesus. Tinha 65 anos. Desculpem. Então, realmente foi o dia da morte dele, tá? Então, é isso. Então, vem o guia de leitura. Vem uma carta ao assinante, né? Que vai falar um pouquinho sobre a história do livro e tudo mais, né? O porquê do livro. E ele fala aqui, ó, a finalidade geral dos exercícios é a de toda a vida interior, a pureza do coração e o amor a Deus. Mas a santidade de Inácio, suas inspirações divinas e experiência pessoal nos indicam um caminho novo. Pela consideração das verdades divinas e pelo exame sincero e profundo de nós mesmos, auxiliados pela graça, devemos remover nossos afetos desordenados para então, nessa liberdade de filhos de Deus, procurarmos descobrir a sua divina vontade para nós. Sobre aqueles que se entregam aos exercícios espirituais com todo o coração e toda a alma, chove uma abundância de graças e o Espírito Santo não ignora uma oração humilde. Ele nos revelará quais são nossos apegos desordenados, quais os obstáculos que nos impedem de elevar-nos a Deus. Os exercícios espirituais se tornam assim uma escola na qual se aprende os melhores meios para remover ou pelo menos controlar os afetos que não estão em harmonia com a vontade de Deus, e com isso, a governar nossa vida em todas as circunstâncias, para a salvação da nossa alma, sob a orientação do grande mestre dos exercícios que foi Santo Antônio Maria Claret. Podemos vivê-los e praticá-los ainda que não nos esteja disponível um diretor ou o tempo exigido para um retiro, olha só, e assim colher, ao menos em parte, os frutos dessa prática salutar para a maior glória de Deus. Então é isso, gente. E além disso, né, eles encaminham sempre um marca-página, né? E essa vez veio essas notas, esse livrinho, aliás, esse caderninho, para que a gente faça anotações das nossas notas, né, espirituais. Achei bem bonito, né? Pra gente finalizar, eu queria falar sobre o livro do mês, né? Que eu falei para vocês que eu vou trazer esse clube de leitura aqui pro YouTube. É o livro 12 Regras para a Vida. Por que eu escolhi esse livro? Eu escolhi esse livro porque eu sabia que grande parte das pessoas que começaram a entrar no meu Instagram e começaram a me seguir recentemente, eles vieram por um desafio que eu fiz de organização, inicialmente pessoal e depois da casa. Então, meu Instagram cresceu através disso, né? E eu sabia que o grande interesse das meninas que estão hoje comigo no Instagram
tá relacionado à questão da ordem, da busca da ordem, né? Material inicialmente, sim. Mas como eu já falei algumas vezes no Instagram também, a gente sabe que a ordem material é importantíssima, importantíssima, mas não deve ser o nosso principal foco. Porém, a gente precisa sim da ordem material para que a gente consiga muitas vezes se ordenar mentalmente, espiritualmente e tudo mais. Então, eu acho importante a gente buscar essa ordem material, sim, e através dessa ordem a gente vai conseguir alcançar algo a mais, né? Então, aqui o livro do Jordan Peterson, ele conta um pouquinho do porquê ele escreveu esse livro no início, tá? Ele conta que ele escrevia muito, ele conta um pouquinho da vida dele, de quem é o Jordan Peterson e tudo mais, né? E ele conta que ele existia tipo uma rede social, assim, onde as pessoas colocavam perguntas e respostas, assim, alguém ia lá colocava uma pergunta e daí outras pessoas vinham respondendo. E aquilo era as perguntas e respostas mais como se fossem curtidas, mas não era, mais comentadas, né? Elas ficavam no ápice lá, digamos, no Instagram, né? Um vídeo que é mais visto, ele acaba sendo exposto para mais pessoas, né? E isso acontecia nessa rede social. E ele teve um boom numa dessas respostas que ele deu. E quando ele fez isso, essas respostas que ele deu ficaram em alta também. E é onde ele viu o quanto as pessoas buscavam essas respostas, né, para a vida, assim. Que fala sobre isso, de regras para nossa vida, o que a gente precisa ter essencialmente, né? Pra gente ser feliz, pra gente conquistar as coisas, pra gente se ordenar e tudo mais. Antes disso, eu queria só falar que, né, Jordan Peterson, ele se tornou esse pensador, né, através dessa popularidade que ele adquiriu ali, mas ele é um psicólogo clínico e a experiência dele foi através disso, através desses atendimentos que ele fazia, mas também ele era um professor de Harvard, tá? E da Universidade de Toronto também. E ele era notável, assim, os alunos admiravam muito ele. E ele também fazia palestras, e muitas palestras dele iam pro YouTube, então ele também ficava conhecido através dessas palestras, tá? Ele sempre fez muitas conexões entre a neurociência, né, e a psicologia, e também sobre a história da humanidade. E ele diz que ele fala aqui no livro, né, que começou a atrair milhares de pessoas para assistir esses vídeos dele, né? E vejam, né, voltando, quando ele falou dessas regras para nossa vida, que a gente deveria ter minimamente isso, digamos assim, pra gente ser feliz, pra gente conquistar as coisas e tudo mais, ter sucesso, ele fala assim, muitas pessoas poderiam se perguntar, tá, mas mais regras? A gente já tem tantas regras. Mas o que ele percebe, principalmente nessa questão, né, das perguntas e respostas dele ficarem em alto e tudo mais, onde ele trouxe um pouco dessas regras que ele fala nesse livro, ele percebe o quanto as pessoas anseiam por regras. Que por mais que a gente, entre aspas, né, a nossa atual o mundo hoje parece não querer seguir regras, querer fazer as suas próprias regras, não ter uma verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, aquela coisa toda. Ele fala como é perceptível, né, que as pessoas sim querem ter regras, né, elas não querem não ter regras, mas é aquela coisa, eu posso extrapolar aqui as regras, mas eu quero que o outro tenha regras, porque, claro, né, quando começa a atingir a mim, eu me importo, né, com as regras. Então, ele fala muito sobre isso. Ele cita algumas pessoas, cita Freud, cita algumas pessoas aqui da psicologia, né, alguns estudos, alguns nesse sentido. E assim, claro, aqui na introdução, aqui na parte inicial do livro, né, no prefácio, é uma outra pessoa que escreve, Dr. Norman Doidge, psiquiatra e autor do Cérebro que se Transforma, e ele fala um pouco sobre Jordan Peterson, ele fala bem do Jordan Peterson, inclusive, né, e fala que Jordan Peterson sempre foi essa pessoa que, como que ele fala aqui, eu acabei de ver, queria falar isso pra vocês.
Aqui, ó. Permita-me dizer, com todo o cuidado possível, no mínimo, esses acusadores simplesmente não fizeram seu dever de casa. Eu fiz. Com histórico familiar como o meu, qualquer um desenvolve não apenas um radar, mas um sonar subaquático que detecta o fanatismo de direita. Mas ainda mais importante, aprende a reconhecer o tipo de pessoa com compreensão, ferramentas, boa vontade e coragem para combatê-lo. E Jordan Peterson é essa pessoa. Então, assim, ele fala, porque eles falam aqui sobre fanatismo e tal. E ele fala que não, Jordan Peterson não era uma pessoa assim, né? Que ele era uma pessoa que buscava ser compreensivo, né? Ter ferramentas, muitas vezes, para questionar as coisas, ter boa vontade, ter coragem, né? E assim por diante. Então ele fala um pouquinho também do que ele admirava em Jordan Peterson. E depois que vem a questão da história de como surgiu essa ideia dele de falar sobre as regras, né, da vida. E ele fala que inicialmente ele tinha pensado em fazer 40 respostas. Ele fala que isso aqui são respostas, né? As principais perguntas, digamos, nossas de vida, assim. E ele havia fornecido essas 40 respostas nesse site que eu falei pra vocês, que é o Quora, o nome. E muitas pessoas ali gostaram e tudo mais. E ele disse que inicialmente, quando eles pensaram em escrever o livro, ele falaria sobre as 40. Mas isso delongaria um livro muito grande, né? Demandaria muitas páginas, né, de um livro. Então ele acabou resumindo para 25, depois para 16 e finalmente para as 12 atuais que ele traz aqui nesse livro. Ele diz que demorou bastante, né, para isso e para decidir até o título do livro. Mas ele vê que esse título que ele colocou, que são 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, foi o melhor título, por quê? Por causa da sua simplicidade. E ele fala que as pessoas precisam buscar princípios ordenadores, mas de forma simples, né? Para que esse caos, né, comece a se resolver, digamos assim. E fala que a gente precisa de regras e tudo mais. Então, assim, qual que é a minha proposta, né? Através desses vídeos que a gente vai tendo aqui no decorrer desse mês. Semanalmente eu vou trazer sempre um vídeo sobre esse livro em especial, mas eu quero trazer, como eu tô falando agora pra vocês, alguns pontos que me chamaram a atenção no livro e que a gente faça combinados. Então, assim, ao final do vídeo, eu quero trazer pra você uma ideia do que a gente poderia pôr em prática através do que a gente viu nesse livro. Então, a minha sugestão, digamos assim, vai ser uma sugestão semanal de prática através do que a gente leu no livro, né?